Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui falando com vocês, Marco Aurélio TDJ, e nesse canal eu quero compartilhar com vocês uma dica sobre Excel. Chegando o final de 2024, né, fechando mais um ciclo, a nossa tendência natural é começar a planejar o que é que vai acontecer no próximo ano. E eu queria estimular vocês tendo um pouco aí como base a minha vivência particular de fé e tentando alinhar isso com o Excel e sugerir para vocês uma direção. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou transcrever modularmente a Bíblia para o Excel e vamos criar um controle de leitura. Isso aí você pode adaptar para a sua vertente profissional, tá? Se você é da área de psicologia, se você é da área de logística, enfim, comercial, seja qual for a área, eu quero aqui apenas dar um vislumbre, uma sugestão daquilo que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? Então, basicamente, vamos pegar, criar do zero uma planilha de acompanhamento de leitura bíblica e aí nós vamos transformar isso como se fosse um dashboard, onde você consegue imputar as informações do que você já leu e conseguir acompanhar isso graficamente, tendo ali uma gestão à vista dos seus avanços, das suas leituras da Bíblia. E você também pode utilizar isso para o seu planejamento normal, seja no planejamento acadêmico ou de metas que você precisa construir. O que vai mudar é só a descrição do que está lá. Mas o campo e o princípio que nós vamos aplicar aqui segue exatamente o mesmo. Nós temos atividades, que aqui nesse caso serão leituras a serem cumpridas, e você vai ter um acompanhamento por status. Aquilo que você já leu, o que você está lendo e o que ainda você não iniciou a leitura. Então, tudo isso vamos transformar numa leitura gráfica e você vai conseguir acompanhar, podendo inclusive planejar adicionando uma data. Então, vamos lá, vamos para a tela do computador, eu quero mostrar isso para você, te ajudar no planejamento para 2025, que os seus planos deem certo. E eu costumo dizer que para que aquilo que a gente deseja dê certo, eu preciso apresentar diante de Deus. E Deus, Ele que é conhecedor de tudo, vai me direcionar no melhor caminho. Como diz a própria palavra, apresente os seus planos a Deus, né? Consagre a Deus os seus planos e eles darão certo. Porque há um alinhamento aí do coração de Deus com o seu coração e aí você não vai estar correndo nem se afobando com coisas que não têm relevância para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Esse canal também tem essa responsabilidade de tentar te ajudar a crescer, a que você rompa aí as limitações que de repente você criou na sua cabeça, achando que o homem ele precisa ter essa dicotomia, né? Ora ele é só profissional, ora ele é só alguém devoto, ora ele é alguém que não tem nenhuma vertente de fé. E nós entendemos que não é bem por aí. A nossa ação ela é espelho daquilo que somos essencialmente. Então não há como dividir o profissional daquele que é devoto, daquele que tem uma liturgia, seja ela profissional, seja ela religiosa. Então, vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar essa ideia aqui de guia de leitura bíblica. E você pode utilizar, né, se você não tem a Bíblia para ler, né, segue uma outra vertente de fé, você pode fazer um controle para outros livros, tá? Eu até criei aqui um acompanhamento de leituras, que eu vou mostrar logo após mostrar esse aqui para vocês. Mas basicamente o que é que nós temos aqui? Nós temos todos os livros da Bíblia, né, os 66, divididos em Antigo e Novo Testamento e aberto por capítulo. Para que você venha aqui, ó, e aponte o que é que você está lendo, por exemplo, como eu falei para vocês, o que é que já foi lido e o que é que ainda não foi lido, ou seja, todos os demais. Né? Se você não está lendo nem foi lido, então você não leu. E aí o que acontece? Com essa marcação aqui, né, por data, a gente consegue criar um dashboard mais ou menos assim, ó, onde você consegue clicar numa visão, por exemplo, só do Antigo Testamento, e aí você vai saber o que é que você leu no Antigo Testamento, só do Novo, e assim por diante, tá? Como é que a gente chega nesse resultado aqui? Antes de mais nada, nós precisamos criar pegar um intervalo e transformar ele em tabela, para que a gente crie essas segmentações aqui, ó. Então, o que é que nós temos?
Eu vou deixar um CSV, com todos esses livros da Bíblia, por capítulo aberto, para que você consiga importar. Tá? Aqui deve aparecer para você alguma sugestão de como você trazer um arquivo CSV para o Excel e utilizar ele aí usando o Power Query, que é um suplemento que é comum, né? Tanto para o Excel como para o Power BI. Então, eu vou pegar aqui, vou copiar essa tabela, vou criar aqui do zero com vocês. Eu vou colar aqui só valores. Então, é assim que vai ficar o resultado após vocês fazerem a importação do arquivo CSV. Vai estar assim, ó, um intervalo, tá? Recapitulando aí a aula de diferença entre tabelas e intervalo. Aqui, ó, muito embora eu adicione um título aqui, isso aqui ainda não é um título, tá? Para o Excel, isso aqui é só uma formatação. Para que eu transforme isso em uma tabela, você vai clicar aqui, ó, Ctrl T, e depois clicar aqui em formatar como tabela. Agora sim, né, marca aqui a opção minha tabela tem cabeçalhos, dá OK. Agora sim, nós estamos falando de uma tabela. Por quê? Com isso, nós conseguimos adicionar uma segmentação de dados. Está vendo aqui, ó, a aba Design da tabela, você vai clicar aqui em Inserir segmentação de dados. E olha só, eu vou pedir uma segmentação por testamento e uma segmentação por livro. Vou dar um OK. E olha só o que é que vai acontecer. Eu vou clicar aqui em Antigo Testamento. Parece que não aconteceu nada, né? Mas olha só, se eu chegar aqui, ó, e baixar, eu não tenho os livros, por exemplo, dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que já pertencem ao Novo Testamento. Tá? Só tenho aqui todos os livros que pertencem ao Antigo Testamento. Quando eu clico aqui em Novo Testamento, olha só, já apareceu Mateus. Agora, Gênesis não aparece mais, ou seja, é uma segmentação por Antigo e Novo Testamento. Agora eu vou tirar aqui essa segmentação e vou marcar aqui o livro de Primeiras Crônicas. Então, o que é que eu tenho aqui visual na tabela? Eu sei que ele pertence ao Antigo Testamento e sei quantos capítulos ele tem. São 29 capítulos. Se eu clicar aqui, por exemplo, em 1 João, se eu pegar um outro aqui, deixa eu ver Judas. Deixa eu abrir aqui Judas. Vocês também podem, clicando aqui em segmentação, ó, quebrar isso em mais de uma coluna. Isso já vai ajudar aí na leitura. Ó, então você vai marcando aqui, ó, Joel, que é um livro relativamente pequeno, Tito. Então tá aqui, ó, 3 capítulos, e aí você vai poder marcar o status do que você já leu, está lendo ou ainda não leu. E a data de quando você executou essa leitura. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu estou clicando em status e ele tem uma, uma lista suspensa. Né? Eu clico aqui e aparece uma lista suspensa. Como é que eu faço isso? Quando a gente clica aqui, ó, em dados, você tem um recurso chamado validação de dados, onde você vai clicar na validação de dados e olha só, você pode pegar, marcar a opção aqui lista e procurar em uma outra tabela, que nós chamamos de tabelas auxiliares. Nesse caso, como só são somente 3 status, eu preferi escrever um após o outro, separando aí por ponto e vírgula, que assim o Excel entende que é uma lista que vai aparecer na sua lista suspensa. Você dá um OK e está lá. E agora, para adicionar essas cores, vocês virão em formatação, condicional, gerenciar regras. E aí, ó, você vai clicar aqui em nova regra, né? Células que contenham. E aí você vai mudar aqui a opção, ó, para texto específico. Que contém, termina com, começa com. Tá aqui contém. E aí vocês vão colocar, por exemplo, lido. Ou melhor, lendo, como está aqui. E eu vou mudar essa formatação. Agora eu vou colocar uma formatação que ele fique no preenchimento vermelho. Olha só, já mudou aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um jogo de regras de formatações. Então, eu coloquei aqui a primeira,
Se for igual a lido, não dá para ser contém porque eu tenho não lido. Então, se contém lido, os dois entrariam em conflito, né? Lendo, modifiquei aqui, colocando a opção amarelo e dei um OK. Feito isso, vocês vão precisar copiar esse status. Eu vou limpar aqui. Porque, muito embora eu apaguei, mas aqui nessa célula eu ativei um campo suspenso, né? Eu ativei uma validação de dados. Então, eu vou agora dar um Ctrl Shift, seta para baixo. Ele vai até o final da minha tabela. E agora eu vou dar um Ctrl D. Para quê? Para que ele pegue a minha primeira linha, que é o modelo, que não é o cabeçalho, tá? Muita atenção com isso. Ele pega a minha primeira linha da seleção e replica para tudo para baixo. Então, a partir de agora, ó, eu vou posicionando aqui as minhas células e vai aparecendo aqui, ó, a lista suspensa. Então eu clico aqui. Se eu não fizer isso, sua célula vai ficar assim, ó, sem essa opção. Então, muita atenção na hora que você criar uma validação de dados. Feito isso, você vai fazendo aqui os apontamentos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, alimentei minha tabela com tudo isso. E vou colocar aqui data da leitura. Coloquei aqui o dia de hoje. Repliquei aqui. Feito isso, eu tenho aqui o que chamamos de cozinha. O que é a cozinha? Ó, eu tenho aqui uma planilha 2 com tabelas dinâmicas. Para que elas servem? Lembra disso. A tabela ela tem uma função basilar de sumarizar informações. Então, sumarizar não é natural, não é nativo do português, mas foi uma palavra que foi aportuguesada, né? Lá do inglês, o summarize. Então, a tabela ela faz essa condensação para você, esse resumo, e te apresenta com base em um intervalo de dados. Intervalo que é esse aqui, ó, que a gente transformou em uma tabela, tá? Lembra como a gente começou aqui essa conversa? Feito isso, eu seleciono aqui a minha tabela, tá? Eu vou fazer aqui nessa daqui para não confundir vocês, tá? Ó, só situando vocês. Eu tenho aqui a minha tabela, as minhas segmentações e agora, com base nessa tabela, eu vou clicar e vou inserir uma tabela dinâmica. Se você clicar agora em nova planilha, ele vai abrir uma nova aba para vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui dentro ainda. Então eu vou clicar aqui em planilha existente e vou colocar para a tabela ficar aqui embaixo. Dou um OK. E olha só, eu, por exemplo, vou pegar aqui testamento, vou trazer para linhas e vou pegar livros da Bíblia e vou trazer para valores. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo uma... capítulos, status. Ele está fazendo uma contagem de todas as linhas, ou seja, como está quebrado por capítulo, então ele está fazendo uma leitura por cada capítulo. Deixa eu pegar aqui. Ele está fazendo uma contagem. Exato. Deixa eu ver como a gente pode otimizar isso. Se eu trazer para cá, por exemplo, status. Pronto, agora. O que acontece? Ele quebrou aqui. Dá um total de 150 capítulos, né? Que lembra aí qual é o livro que tem 150 capítulos? Salmos. Tá? Tá aqui, ó, no Antigo Testamento. O que acontece? Ele vai pegar e fazer uma quebra para a gente, né? De quantos livros tem aqui. Como todos os livros têm o capítulo 1, então eu coloquei isso aqui não para vocês usarem, tá? Mas só para situar vocês. Eu tenho uma tabela e a tabela dinâmica vai resumir informações, eu vou ajustando conforme eu quero acionar uma segmentação. Então eu tenho 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, um total de 66 livros. Ele vai quebrando aqui, ó, quantos tem capítulo 2, quantos tem capítulo 10 e assim por diante. Eu vou tirar isso aqui, vou tirar essa quebra por capítulo.
E vou fazer o seguinte. Deixei aqui uma média só para ilustrar. Tá aqui minha tabela dinâmica. Eu vou clicar em inserir e vou adicionar um gráfico. E olha só, eu tenho aqui um gráfico de Antigo e de Novo Testamento. E aí, as minhas segmentações, eu recomendaria vocês usarem por aqui. Por quê? Quando vocês criam uma tabela dinâmica, vocês associam a ela uma segmentação de dados e aí você vai ter um movimento de dashboard, onde você vai adicionar, vou colocar aqui para vocês, eu quero o testamento. Eu tenho um gráfico, cliquei em Antigo Testamento, ele foi e filtrou aqui o meu gráfico. Cliquei em Novo e assim ele faz por diante. Por que nós chamamos isso de cozinha? Porque tudo isso é uma página à parte dos inputs que você vai executar. Ele serve única e exclusivamente para você clicar em cima, botão direito e atualizar. Toda vez que você imputar alguma informação de, por exemplo, do status lido, lendo e não lido. Feito isso, você vai montar aqui, vai trazer os seus gráficos para cá e vai montar aqui a sua planilha de leitura. Então aqui eu tenho, são três tabelas dinâmicas que vão formar 3 gráficos. Então eu deixo isso aqui, eu vou até agora fazer aqui um ajuste, isso agora é now, tá? Aqui on demand, junto com vocês. Eu vou adicionar aqui os livros e uma segmentação de Antigo e Novo Testamento. Vou colocar também para ele conectar com outras tabelas, ou seja, eu tenho 3 tabelas dinâmicas e eu quero que a segmentação filtre as 3. Vou dar um OK, vou clicar aqui, vou conectar aqui também. E agora eu vou clicar aqui dou um Ctrl X e vou colar aqui no meu relatório. Tá aqui os dois. Quando eu clicar aqui agora, Antigo Testamento, olha só os gráficos sendo acionados. E aí eu consigo ter 2 visões. Primeira, uma visão do Antigo Testamento. O que foi que eu li, não li e estou lendo. No livro também de crônicas e assim para todos os demais livros. Então são 2 visões. Primeira visão por testamento, segunda visão por livros. Então, se eu tirar aqui, limpar a segmentação, eu tenho uma visão da minha leitura do Antigo Testamento, como é que está. Se eu clicar aqui em novo, uma visão do Novo Testamento. Se eu clicar aqui agora em, por exemplo, um livro do Novo, Coríntios, ele vai dizer que está tudo lido, 100% concluído. 1 Pedro também, João, Coríntios, e assim segue a seleção. Beleza, pessoal? Então isso aqui eu acredito e espero que ajude nesse controle de leituras da Bíblia, onde você vai executar de acordo com esse controle aqui. É um controle que parte de uma lista simples de input, onde você vai imputar as suas informações de leitura, clica na segmentação e a lista vai acompanhar. O que foi que eu mostrei aqui para vocês? Primeiro, esse controle aqui de segmentações. Então, eu tenho uma tabela e aqui em cima você vai segmentar essa tabela para melhorar os seus inputs. Mas eu criei uma cozinha também para poder trazer uns gráficos para vocês, onde vocês vão clicar na segmentação e ter esse acompanhamento de como é que está o avanço de vocês de leitura, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, manda aqui para a gente. Também, se esse vídeo te ajudou, escreve para a gente. Não deixa de dar aqui o seu like. E eu vou gerar e deixar na descrição desse vídeo um link dessa planilha para que vocês possam baixar e utilizar aí no dia a dia de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Abraço. Deus abençoe.